Acordei com a cabeça latejando, o gosto amargo da ressaca na boca e um cheiro forte de mofo no ar. Minha visão estava turva, mas aos poucos, os contornos frios e cinzentos ao meu redor começaram a fazer sentido. Cama de metal, grades, um corredor estreito. Prisão. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você. Não esqueça de deixar seu like. O pânico tomou conta de mim num segundo. Meu corpo inteiro estava tenso, o coração disparado, como se estivesse prestes a despencar de um penhasco. Como eu vim parar aqui? Forcei minha mente a buscar lembranças da noite anterior, mas tudo que encontrei foram imagens desconexas. Luzes piscando, vozes alteradas, um impacto forte. E depois, nada. O vazio completo. Foi então que meus olhos pousaram no documento ao lado da minha cama. Peguei-o com as mãos trêmulas e senti um arrepio percorrer minha espinha ao ler as palavras. Asterisco asterisco tentativa de homicídio contra um oficial da lei. Crime punível com prisão perpétua. Asterisco asterisco senti meu estômago revirar. Minha respiração ficou pesada, e o mundo ao meu redor pareceu girar. Isso não podia ser real. Eu não lembrava de nada, não conseguia me imaginar fazendo algo assim. Mas ali estava o papel, frio e implacável, me sentenciando a um destino que eu jamais havia cogitado. Apertei os olhos, tentando manter o controle. Não era possível que minha vida tivesse chegado a esse ponto. Lembrei do meu avô e de tudo que ele me ensinou sobre o poder da mente, sobre como nós moldamos nossa realidade com nossos pensamentos e crenças. Mas o que eu havia criado para mim mesmo? Eu desperdicei todos os ensinamentos dele, vivendo uma existência sem propósito, presa a um ciclo de destruição. A verdade doía. Eu havia crescido em um lar onde o álcool era rei, onde meu pai me ensinava que ser homem significava beber, ignorar responsabilidades e viver apenas para o prazer do momento. Eu o segui cegamente, achando que a vida era isso. Farras, bebidas, um prazer passageiro atrás do outro. Mas, ao longo dos anos, a ressaca foi ficando maior do que a diversão. O vazio foi se tornando mais profundo. Eu tentava preenchê-lo com mais festas, mais dinheiro, mais excessos. Mas nada durava. E agora, aqui estava eu, encarando o fundo do poço de verdade. Fechei os olhos e respirei fundo. Algo dentro de mim dizia que essa era a minha última chance. Eu precisava sair desse buraco. Eu precisava mudar. O silêncio da cela era cortado apenas pelo som distante de passos pesados no corredor. Cada batida firme contra o chão ressoava dentro de mim como um aviso sombrio do lugar onde eu havia parado. O cheiro de metal oxidado e desinfetante barato impregnava o ar, tornando o ambiente ainda mais sufocante. Permaneci sentado na cama estreita, encarando o teto como se ele pudesse me dar respostas. Mas tudo que encontrava era um enorme vazio. Minha mente girava, tentando reconstruir os acontecimentos da noite anterior. Fechei os olhos e forcei a memória. Fragmentos surgiam e se dissolviam rapidamente, luzes ofuscantes, vozes alteradas, mãos me segurando, o som de vidro estilhaçando. Depois, o nada absoluto. Minhas mãos tremiam. O documento em meu colo parecia pesar toneladas. Acusações severas, uma sentença que poderia definir o resto da minha vida. Eu queria gritar, questionar, negar tudo aquilo. Mas algo dentro de mim dizia que não adiantava. Mesmo sem lembrar exatamente como havia chegado ali, eu sabia que esse era o resultado inevitável de anos vivendo no limite, sem direção, sem propósito. A realidade começou a se instalar de maneira cruel. Meu corpo se encolheu automaticamente, como se quisesse fugir de si mesmo. Eu me vi criança novamente, observando meu pai beber até cair no sofá, murmurando palavras desconexas sobre como a vida nunca lhe deu chances. Prometi a mim mesmo, tantas vezes, que nunca seria como ele. Mas, de alguma forma, eu havia seguido o mesmo caminho, só que o meu destino parecia ainda pior. O ranger das dobradiças enferrujadas da cela me fez abrir os olhos. Um guarda se aproximou, jogou uma bandeja de comida no chão e me lançou um olhar de puro desprezo antes de se afastar. Não toquei na comida. Eu não tinha fome. Tudo dentro de mim estava paralisado, congelado pelo medo do que viria a seguir. Naquela noite, deitado no colchão fino e desconfortável, senti a solidão me engolir. A escuridão ao meu redor parecia refletir exatamente o que eu sentia por dentro. Meus pensamentos não me deixavam em paz. Eu precisava encontrar uma saída, mas qual? O tempo dentro da prisão parecia seguir um ritmo diferente, mais lento, mais pesado. Cada dia arrastava-se como uma eternidade. Fui chamado para minha primeira audiência,
e minha advogada me recebeu com um olhar cansado. Consegui que revisassem seu caso. Há inconsistências nos relatos, e estou tentando reduzir a pena, disse ela, sem rodeios. Permaneci calado, apenas absorvendo suas palavras. A esperança deveria me alcançar naquele momento, mas tudo o que senti foi uma sensação incômoda de que aquilo ainda não era o fim. Os dias continuaram iguais. Eu observava outros detentos ao meu redor, alguns marcados pela violência, outros pelo cansaço de anos presos ali. Muitos haviam aceitado seu destino. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim ainda gritava, insistindo que aquilo não poderia ser o meu final. Lembrei do que meu avô sempre dizia. Asterisco asterisco, você cria a realidade na qual acredita. Asterisco asterisco, pela primeira vez em anos, tentei me agarrar a essa ideia, mesmo que ela parecesse inalcançável naquele momento. Foi nessa busca por algo maior que comecei a mudar. Primeiro, silenciosamente. Passava mais tempo refletindo, analisando minha vida e as decisões que me trouxeram até ali. Em seguida, comecei a ler tudo o que encontrava na pequena biblioteca da prisão. Filosofia, espiritualidade, até mesmo direito penal. Os guardas notaram minha mudança. Outros detentos também. Minha postura já não era a mesma de quando cheguei. Um dia, um homem mais velho se aproximou enquanto eu lia. Seu rosto era marcado por cicatrizes do tempo, e seu olhar carregava uma sabedoria que me desconcertava. Está tentando encontrar um caminho, não é? Disse ele, encostando-se à parede ao meu lado. Assenti, sem saber bem o que responder. O verdadeiro caminho não está nesses livros. Está dentro de você. Se quer mudar, precisa primeiro aceitar quem você foi. Depois, perdoar a si mesmo. Aquelas palavras me perseguiram pelos dias seguintes. Asterisco asterisco, aceitar quem fui? Perdoar a mim mesmo. Asterisco asterisco, como fazer isso quando tudo o que eu enxergava era destruição por onde passei? Foi então que comecei a orar. No começo, me sentia ridículo. Mas, pouco a pouco, fui me permitindo acreditar que talvez houvesse algo maior me observando. Talvez, ainda houvesse redenção. Foi numa dessas noites que a visão aconteceu. Eu estava em um lugar escuro, sentia o cheiro de fumaça e ouvia gritos ao longe. Conforme a névoa ao meu redor se dissipava, vi rostos conhecidos, os guardas da prisão, desesperados, correndo pelos corredores em chamas. O som de tiros ecoava. Pânico. Caos. Uma presença surgiu atrás de mim. Não a vi, mas senti sua força, seu peso no espaço. Meu corpo inteiro arrepiou. Uma voz, não vinda de fora, mas de dentro de mim, falou clara como o dia. Asterisco asterisco, previna o que está por vir. Asterisco asterisco, acordei sobressaltado, o suor escorrendo pela testa. Meu coração batia forte. Aquilo parecia mais do que um simples sonho. Era um aviso. Algo terrível estava prestes a acontecer, e de alguma forma, eu tinha sido escolhido para impedir. Mas quem acreditaria em mim? Eu era apenas um prisioneiro, alguém que perdeu o direito à confiança da sociedade. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que eu não podia ignorar. Levantei da cama, ainda sentindo a pulsação acelerada. Eu precisava fazer algo. Acordei ainda sentindo o peso daquela visão. Meu coração batia acelerado, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor e vi a cela escura, os sons abafados dos outros presos, o cheiro pesado de ferro e suor no ar. Mas nada daquilo parecia real depois do que eu havia experimentado. Passei as mãos pelo rosto, tentando acalmar a mente. Será que tudo não passava de um delírio causado pelo estresse? Mas a sensação era diferente de qualquer sonho que já tivera. Havia algo vivo naquilo, algo que parecia gritar dentro de mim, pedindo para ser ouvido. Me levantei e comecei a andar de um lado para o outro no pequeno espaço da cela. Precisava entender o que fazer com aquela informação. Se o que vi fosse verdade, muitas vidas estavam em risco. Mas como poderia avisar alguém? Os guardas não dariam ouvidos a um preso, muito menos a um condenado como eu. Os minutos pareciam se arrastar. Por fim, decidi que precisava tentar. Se havia alguma chance de impedir o que estava por vir, eu deveria ao menos tentar. Esperei a troca de turnos dos guardas, observando atentamente os padrões de movimentação. Sabia que alguns eram mais acessíveis do que outros, e se eu escolhesse a pessoa errada, poderia acabar punido ou, pior, ignorado completamente. No momento certo, chamei um dos agentes. Ele era um homem mais velho, de olhar desconfiado, mas não parecia tão cruel quanto os outros. Quando se aproximou, respirei fundo antes de falar. Preciso te contar algo. Ele cruzou os braços e franziu a testa.
Que tipo de besteira vai inventar agora? Não é besteira. Eu vi algo. Algo que vai acontecer. A expressão dele se tornou ainda mais fechada. Sonhos não significam nada, preso. Esse significa, insisti. Tem algo planejado para essa prisão. Um ataque. Eu vi. Ele me encarou por um longo tempo. Estava prestes a se afastar quando acrescentei. Eu sei que não tem motivo para acreditar em mim, mas me escuta. Eu vi com detalhes. Explosões, guardas feridos, pânico. Vai acontecer em breve. Ele hesitou por um segundo, e isso foi suficiente para que a dúvida se instalasse. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Tentei manter a calma, mas a incerteza me corroía. E se ele não fizesse nada? E se, mesmo alertado, ignorasse? Eu não tinha controle sobre isso. Só restava esperar e torcer para que minha advertência tivesse plantado alguma suspeita nele. O dia passou lentamente. Observei os guardas, tentando notar qualquer mudança. Nada parecia diferente, o que só aumentava minha angústia. Foi apenas no dia seguinte que percebi algo diferente. Mais guardas estavam em posição nos corredores, e as revistas nos presos estavam mais rigorosas. Alguma coisa havia mudado. No final da tarde, o mesmo agente que me ouviu apareceu novamente diante da minha cela. O que mais você viu? Sentei-me devagar, sentindo meu coração acelerar. Vi um grupo de prisioneiros organizando algo grande. Eles tinham armas. Planejam criar um caos e escapar no meio disso. Ele me analisou por um longo momento antes de finalmente dizer: se o que você disse for verdade, salvou muita gente. Depois disso, a movimentação dentro da prisão se intensificou. Em poucos dias, uma operação foi montada, e os planos que eu havia previsto foram descobertos antes que pudessem ser colocados em prática. O que aconteceu depois foi surpreendente. Meu nome passou a circular entre os guardas e até mesmo entre alguns presos. Alguns me viam como um traidor, mas outros apenas me olhavam com respeito. A administração da prisão não ignorou o que fiz. Um tempo depois, fui chamado para uma conversa. Um dos diretores me analisou com atenção, como se tentasse entender quem eu realmente era. Sua informação foi valiosa. Muitos poderiam ter morrido se o ataque tivesse acontecido. Eu não disse nada, esperando para ver onde aquilo levaria. Estamos revisando sua situação. Seu advogado será informado em breve. Saí daquela sala sem saber o que pensar. Eu não havia feito nada esperando uma recompensa, mas agora parecia que algo estava mudando. Pela primeira vez em anos, havia uma luz no fim do túnel. O tempo passou, e percebi que minha presença na prisão nunca mais seria a mesma. Algo dentro de mim também havia mudado. Eu já não era o mesmo homem que entrou ali. E, de alguma forma, sentia que minha história ainda estava longe de acabar. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que eu já havia vivido na prisão. O clima parecia carregado de uma tensão invisível. Alguns presos me olhavam de canto de olho, enquanto outros sequer ousavam cruzar meu caminho. Eu sabia que muitos me viam como alguém que havia interferido nos planos de fuga, mas no fundo, eu não me importava. Fiz o que precisava ser feito. As patrulhas dentro da prisão haviam dobrado. As celas eram revistadas com mais frequência e os guardas estavam mais atentos do que nunca. Havia algo acontecendo nos bastidores, e eu sentia que minha vida dentro daquele lugar estava prestes a mudar. Certo dia, durante a distribuição das refeições, um dos detentos se aproximou e sentou-se ao meu lado. Era um homem mais velho, com cicatrizes visíveis e um olhar que já vira muita coisa. Dizem que você tem visões, ele murmurou, sem tirar os olhos do prato de comida. Fiquei em silêncio, analisando suas intenções. Dizem muitas coisas por aqui. Ele soltou um riso baixo, como se já esperasse minha resposta. Eu já vi homens como você antes. Gente que sente o que está por vir. Mas a questão é, você sabe o que fazer com isso? Suas palavras me deixaram inquieto. Eu não tinha uma resposta clara. Antes de que eu pudesse responder, ele se levantou, me dando um último olhar. Não ignore o que te foi dado. Passei o resto do dia pensando naquilo. Será que tudo aquilo realmente significava algo maior? Ou era apenas um acaso do destino? Os guardas ainda mantinham minha situação sob observação. De vez em quando, eu era chamado para conversas que pareciam mais testes do que diálogos reais. Eles queriam entender minha mente, minhas intenções. Mas a verdade era que nem eu sabia completamente onde aquilo tudo ia dar. Até que uma noite fui acordado de repente. Um guarda abriu a cela, ordenando que eu o seguisse. Minha mente ainda estava grogue de sono, mas percebi que aquilo não era um procedimento comum. Fui levado a um corredor diferente,
uma área mais isolada da prisão que eu nunca havia visto antes. Ao entrar na sala, encontrei 2 homens vestindo trajes formais. Suas expressões eram sérias, analisavam cada detalhe meu. "Você sabe por que está aqui?" perguntou um deles. "Imagino que tenha a ver com o que aconteceu recentemente." O homem assentiu e deslizou um arquivo sobre a mesa. "Sua informação salvou vidas. Isso não pode ser ignorado. Estamos reavaliando seu caso." Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Por um instante, pensei que fosse um truque, mas o tom dos homens era sério demais para que aquilo fosse uma farsa. "O que isso significa?" "Significa que há uma chance de que sua pena seja reduzida. Nada está garantido, mas sua cooperação pode contar a seu favor." Saí daquela reunião com mais perguntas do que respostas. A possibilidade de sair mais cedo era algo que eu nunca havia cogitado. Mas, ao mesmo tempo, sabia que minha vida ali dentro nunca mais seria a mesma. Os dias continuaram se arrastando, mas agora havia algo diferente no ar. A espera se tornará insuportável. Cada passo de um guarda no corredor parecia ser um chamado para minha liberdade, mas o tempo se recusava a avançar mais rápido. Até que, certo dia, fui novamente chamado. Dessa vez, a conversa foi direta. "Sua pena foi revisada. Você não será libertado de imediato, mas sua sentença será reduzida." Era a primeira vez que eu sentia o peso da esperança real. Tudo o que fizera até aquele momento havia mudado algo dentro do sistema. No entanto, dentro da prisão, nada passava despercebido. Alguns detentos que estavam envolvidos no plano de fuga ainda me observavam com rancor. Eu sabia que eles não esqueceriam tão fácil. Naquela mesma noite, acordei com um som estranho. O farfalhar de tecido no chão da cela, um movimento sutil, mas carregado de intenção. Antes que eu pudesse reagir, senti um peso sobre mim. Alguém havia entrado. Um vulto escuro, uma lâmina refletindo a pouca luz do ambiente. Meu instinto agiu antes do meu pensamento. Com um movimento rápido, desviei do golpe e empurrei o agressor para longe. O barulho chamou a atenção dos guardas, que correram em direção à cela. As luzes se acenderam, revelando o rosto do homem que tentará me atacar. Ele não disse nada, apenas me encarou com olhos cheios de ódio antes de ser levado embora. Sentei na cama, o peito ainda subindo e descendo rapidamente. Minha respiração estava acelerada, minha mente girava. Eu havia escapado por pouco. E aquilo foi um aviso claro, nem todos queriam que eu saísse dali com vida. Minha respiração ainda estava pesada quando os guardas arrastaram o agressor para fora da cela. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo preparado para um próximo golpe que, por sorte, não veio. Ainda sentado no colchão fino, senti o suor frio escorrendo pela nuca. Aquilo não havia sido um aviso. Fora uma tentativa real de me silenciar. A tensão no ar era palpável. Eu sabia que aquela não seria a última vez que tentariam me atingir. A prisão era um lugar onde as contas sempre eram acertadas. Eu interferi em algo grande, e isso não seria esquecido tão facilmente. Na manhã seguinte, fui levado para uma área separada, longe do bloco onde estava anteriormente. Meu status dentro da prisão havia mudado, mas não significava que eu estava seguro. O silêncio dos corredores era quase perturbador, como se ali dentro o tempo funcionasse de maneira diferente. Os dias passaram devagar. Passei a observar melhor meu entorno, cada detalhe que pudesse indicar uma nova ameaça. O ataque não fora aleatório. Alguém queria que eu desaparecesse antes de conseguir minha liberdade. O ambiente ao meu redor parecia ter mudado. Os olhares carregavam mensagens silenciosas, algumas de respeito, outras de desconfiança. Eu sabia que alguns presos queriam entender o que realmente acontecerá, enquanto outros apenas esperavam uma nova oportunidade para me atingir. Foi durante o banho de sol que percebi que estava sendo observado. Do outro lado do pátio, um grupo se reunia, falando baixo entre si. Era impossível não notar que olhavam diretamente para mim. Eles não escondiam o desprezo. Minha mente já não era mais a mesma de quando entrei ali. Eu havia aprendido a me antecipar, a enxergar os padrões invisíveis dentro da rotina da prisão. Algo estava sendo arquitetado. Naquela noite, a tensão dentro da ala aumentou. Vozes abafadas ecoavam pelas celas, e os guardas pareciam estar mais atentos. Eu sabia que precisaria estar um passo à frente se quisesse sobreviver. Pouco antes do apagar das luzes, ouvi passos se aproximando. O som das botas pesadas contra o chão ecoava pelo corredor estreito. A porta da minha cela se abriu de forma brusca. 2 guardas me encararam, um deles segurando um conjunto de algemas. "Vem com a gente."
Eu soube naquele instante que algo grande estava para acontecer. Fui levado para um setor da prisão que nunca havia visto antes. O caminho era mais longo, as paredes mais limpas, diferente da ala onde os detentos comuns ficavam. A tensão nos guardas era evidente. Ao chegar à sala, encontrei um homem de terno escuro, sentado atrás de uma mesa de metal. Seu olhar era firme, analisando cada detalhe meu. Você já sabe por que está aqui? Imagino que tenha algo a ver com o que aconteceu ultimamente. Ele assentiu lentamente antes de cruzar os braços sobre a mesa. Sua colaboração tem sido valiosa. Mas também gerou inimigos. A frase ficou no ar por um momento. Estamos considerando opções sobre o que fazer com você. Meu corpo ficou rígido. O que isso significa? Significa que estamos diante de duas escolhas. Ou encontramos um meio seguro de concluir seu tempo aqui, ou tomamos medidas para garantir que sua sentença seja reconsiderada. A ideia de sair mais cedo era algo que eu vinha tentando evitar pensar. Não queria criar expectativas sobre algo que podia não acontecer. Mas agora aquilo estava se tornando real. O homem à minha frente suspirou. O ataque que você previu não foi o último plano. Encontramos evidências de que ainda há movimentos acontecendo aqui dentro. Meu peito apertou. Se isso for verdade, então eu ainda não terminei o que comecei. A resposta pareceu pegá-lo de surpresa. Você está dizendo que quer continuar ajudando? Eu não soube explicar, mas algo dentro de mim me dizia que eu não podia simplesmente virar as costas para o que estava acontecendo. Eu quero sair daqui. Mas não posso ignorar o que ainda está por vir. O homem assentiu lentamente. Isso pode acelerar sua saída. Mas também pode te colocar em mais perigo. Eu já sabia disso. Desde o momento em que falei com os guardas sobre minha visão, já sabia que minha vida nunca mais seria a mesma dentro da prisão. Quando me levaram de volta para a cela, minha mente estava agitada. O caminho para minha liberdade parecia mais próximo, mas também mais perigoso. Eu precisava tomar uma decisão. E sabia que não havia mais volta. Os dias seguintes foram diferentes de tudo o que já havia vivido ali dentro. Minha mente estava tomada por um turbilhão de pensamentos. A promessa de uma saída antecipada parecia mais próxima do que nunca, mas o perigo rondava cada passo que eu dava. A prisão sempre teve suas regras invisíveis, e agora eu era uma peça solta no tabuleiro. Os guardas sabiam disso. Os detentos também. Eu não era mais um prisioneiro qualquer, mas também não era um homem livre. A tensão aumentava a cada dia. Nos corredores, os olhares eram mais calculados, as conversas interrompidas assim que eu passava. Aqueles que estavam envolvidos nos planos interrompidos não haviam esquecido o que eu fiz. O diretor da prisão me chamou para outra reunião. A sala onde nos encontramos era fria, sem qualquer distração além dos papéis espalhados sobre a mesa. Ele não perdeu tempo com rodeios. Temos um acordo a te oferecer. Cruzei os braços, esperando. Queremos sua cooperação para desmontar de vez os grupos que ainda tentam agir por aqui. Em troca, sua liberdade será concedida mais cedo. Meu coração bateu mais forte. Sabia que aquela era minha oportunidade de sair antes do tempo, mas também era um risco. Isso significa que ficarei aqui até que tudo termine? Não por muito tempo. Mas precisamos que continue atento, que traga qualquer informação relevante. Respirei fundo. Aquilo poderia ser minha última jogada antes de deixar aquele lugar. Eu aceito. O acordo estava feito. Nos dias seguintes, permaneci em alerta. Passei a prestar atenção em tudo, nas conversas sussurradas durante o banho de sol, nos rostos que escondiam intenções sombrias. Sabia que qualquer informação que conseguisse poderia ser a peça final para minha saída. Foi então que percebi que os presos que haviam tentado fugir antes ainda não haviam desistido. A movimentação nos blocos era diferente. Alguns detentos pareciam mais cautelosos, enquanto outros andavam como se soubessem de algo que os demais não sabiam. Uma noite, enquanto fingia dormir, ouvi uma conversa sendo trocada na cela ao lado. A próxima chance está chegando. Precisamos nos preparar. Meu corpo enrijeceu. Eles estavam planejando algo grande novamente. No dia seguinte, discretamente, avisei um dos guardas que havia confiado em mim. Ele me ouviu em silêncio antes de assentir. Vamos agir antes que isso aconteça. O tempo parecia se arrastar enquanto esperava. A prisão inteira parecia respirar um silêncio contido, como se o próprio espaço soubesse que algo estava prestes a acontecer. Quando finalmente os guardas decidiram agir, a resposta foi rápida. Durante a madrugada, um grupo de agentes entrou em algumas celas e retirou os envolvidos antes que o plano de fuga pudesse sequer ser iniciado. A notícia se espalhou como fogo. E,
Com ela, a certeza de que minha participação tinha sido crucial. Na manhã seguinte, fui chamado mais uma vez ao setor administrativo. O diretor da prisão me observou por um longo tempo antes de falar. Sua pena está oficialmente reduzida. Você será libertado dentro de uma semana. Meu peito se encheu com uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, mantive-me afastado de qualquer confusão. Eu estava quase fora dali. Não havia mais espaço para riscos. Na última noite dentro da cela, deitei no colchão fino e fechei os olhos. Tudo o que vivia ali dentro passou pela minha mente como um filme. Os erros, as escolhas, as mudanças. O amanhecer trouxe um novo ciclo. Quando os portões da prisão se abriram para mim, senti o vento no rosto e percebi que aquele era um dia diferente de qualquer outro. Deixei aquele lugar não apenas como um homem livre, mas como alguém que havia renascido. Eu sabia que minha história não terminava ali. O verdadeiro começo era agora. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.